Hoje nós vamos falar acerca do oxigênio. Como que é feito o processo de diluição do oxigênio na água? Essa matéria é uma das matérias mais importantes. Ela é a mais importante na piscicultura e na carcinicultura. Por quê? Porque nós estamos tratando acerca do meio aquático. Só que para este meio aquático sobreviver, ter vida, ele vai precisar do oxigênio. É como se o meio aquático fosse o corpo e o oxigênio o sangue. Então, para que o corpo tenha vida, para que todos os seus órgãos funcionem perfeitamente, tem que ter sangue e tem que ter qualidade. Ou seja, quem vive no meio aquático precisa de uma boa qualidade de vida. Então ele precisa de oxigênio. E de uma boa qualidade para que ele sobreviva e sobreviva bem. Nós sabemos que no ar que nós respiramos, se tem, em média, 21% de concentração de oxigênio. Então, esse ar que nós respiramos, ele tem, em média, 21% de concentração de oxigênio. Na mesma proporção que nós temos aqui no ar, nós temos aqui o nosso tanque de peixe. Aqui temos o ar. Aqui tem 21%, como eu disse, de concentração de oxigênio. Na água, nós vamos ter de concentração 1,2%. Olha só a diferença. Aqui nós temos uma concentração maior no ar. Já na água, apenas 1,2%. Isso na mesma proporção. Então, para vocês verem e terem uma ideia, que o cuidado com a água é fundamental para se ter uma boa quantidade de oxigênio diluído. Uns falam concentração, outros falam saturação. Então, é necessário cuidado com a água para que você tenha uma boa diluição de oxigênio. E também um bom aproveitamento. Tá? Um bom aproveitamento. Porque já que a parte menor ela é diluída na água, então nós temos que ter um maior aproveitamento desse oxigênio. Porque já é pouco. E se nós não cuidarmos da qualidade da água, a tendência é diminuir mais ainda. Agora, existem 3 formas do oxigênio entrar na água. A primeira dela é pelo ar. Ele entra pelo ar. Nós vamos ver isso, tá bom? Transformando isso em percentual, nós vamos ter em média 1,5% no máximo de oxigênio que é diluído na água. Ou seja, desse oxigênio que está no ar, no máximo, eu disse anteriormente que era 1,2%, né?
Então a média é de 1,2%, no máximo 1,5%. A outra forma de entrar oxigênio na água é pela troca de água, que nós chamamos de TPA. Troca parcial de água, ou no caso, uma troca, contínua de água. Aqui é 100% por hora. E aqui de 25% a 40%. Até 100% também, é parcial. Mas aqui nós estamos tratando de uma água contínua, que é renovada 100% por hora. Agora, para surpresa de muitos, nós temos nesse meio aquático, nós temos o fitoplâncton. E esse fitoplâncton, ele é responsável pelo processo de fotossíntese, e também a liberação de oxigênio na água. Agora, para surpresa de muitos, ele libera, no caso, na água, de 10 a 20 miligramas litro de oxigênio na água. Então, quem é o maior fornecedor de oxigênio? O ar é de 1,2% a 1,5%. A troca de água na TPA que nós falamos, você tem de 5 a 8 miligramas litro de oxigênio pela troca de água. Ele é liberado na água pela renovação de água. Então você tem de 5 a 8%. Então é mais do que pelo ar. A TPA é mais do que pelo ar. Agora, o fitoplâncton, ele é responsável de 10 a 20 miligramas litro. Então ele é o que mais libera oxigênio na água para os nossos peixes. Por isso que quando eu falo que nós temos que ter os fitoplânctons na água, porque eles são importantes, não só para a liberação de oxigênio, mas também para servir de alimento natural, mas que eles precisam ser controlados, porque da mesma forma que durante o dia eles liberam oxigênio, à noite eles absorvem, eles consomem oxigênio, tá? Disputando assim com os peixes, com as bactérias, com os zooplânctons e aí por aí vai. Então, o fitoplâncton, ele é responsável pela liberação da maior porcentagem de oxigênio na água. Não é pelo ar, não é a água, ou seja, a TPA da água, e sim o fitoplâncton, que é o que mais contribui com a distribuição de oxigênio na água, ou seja, liberação de oxigênio na água. Aí as pessoas me falam uma coisa: e onde entram os sopradores, os compressores, os aeradores de superfície, meia água, aonde estão os difusores, aonde está... Amigos, primeiramente, isso aqui é para contribuir, porque um soprador, ele não produz oxigênio, para surpresa de muita gente. Soprador não produz oxigênio. Ele tem uma outra função. Ele executa uma função, aí passa a responsabilidade para outro que vai exercer a sua função e vai diluir,
né, na água é diluir, vai diluir o oxigênio na água. Então, ele é um agente que contribui e não que produz. Acredito que seja uma surpresa para muita gente. E nós vamos entender isso aqui melhor. Nós vamos entender isso aqui melhor. A primeira imagem que eu quero mostrar para vocês, o vídeo vai estar mostrando aqui, é essa pressão atmosférica. O que é uma pressão atmosférica? O que nós podemos falar sobre o conceito de uma pressão atmosférica? É um dos principais fatores que influenciam na pressão atmosférica. Para compreender como se dá a relação, é preciso pensar na estrutura da atmosfera. É aqui que nós vamos pegar. Nós temos que entender aqui o que é uma atmosfera, como que ela é composta. A atmosfera é uma camada de ar de aproximadamente 800 quilômetros. Essa camada aqui, ó, de ar na atmosfera, ela tem aproximadamente 800 quilômetros. E não está sozinho ali com o oxigênio não, tá? Ali nós temos o oxigênio, nós temos o hidrogênio e nós temos o nitrogênio. Esses gases, que é o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio, eles possuem uma massa, que nós falamos, uma massa. Vocês já viram quando o serviço de meteorologia fala, está entrando uma massa de ar frio, uma massa de ar quente. Por quê? Porque ali está composto oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. Então ele possui uma massa. E essa massa, ela tem peso. Como ela tem peso natural, a tendência é cair, baixar. Um exemplo. Isso aqui contém uma massa, ó, é uma estrutura. E também tem um peso. Então, se eu solto, a tendência é cair. Por quê? Porque é uma massa e possui peso. E o processo de gravidade puxa essa massa, esse peso, para a nossa superfície. Então o que acontece? Da mesma forma, essa massa atmosférica, como eu disse, ela possui peso, ela vem forçando, pressionando a superfície terrestre. Tá ok? Ela vai pressionar. A partir do momento que ela pressiona, aí faz aquele processo, né? O ar frio desce porque ele é mais pesado e o ar quente sobe, depois desce, torna a subir e ele vai fazendo esse círculo. Ó, só desce, depois ele sobe. Desce, depois ele sobe. Agora, o que acontece nessa questão aqui da pressão atmosférica que nós vamos falar? Porque eu disse que ele tem massa e tem peso. Então ele exerce uma pressão atmosférica. Entenda a palavra. Pressão atmosférica. Tá? Então vou pôr aqui, ó. Ó, pressão atmosférica. Um exemplo. Aqui nós temos aqui essa imagem de uma montanha, temos uma outra pequenininha e aqui está a parte baixa. Vamos dar um exemplo que aqui e seja a região da atmosfera. Ó, esse espaço aqui. Essa pressão aqui, ele vai descendo, fazendo aquela pressão que eu falei, por causa do peso
da massa, porque ela é formada toda de partículas, aí essa partícula vai pesando, vai descendo e vai pressionando o pico dessa montanha. Aqui nós temos uma distância entre o pico da montanha até o limite da atmosfera. Agora, nesse caso aqui, vamos colocar que aqui é o nível do mar, tá? As cidades que são banhadas aí os estados aí são banhados pelo mar, as cidades, tá aí o nível do mar, tá ok? Aqui é a praia. O que acontece? Aqui também ocorre uma pressão atmosférica. Agora, se vocês repararem, olha só o espaço, ó. Daqui até aqui, o espaço é menor do que aqui até aqui. Então, ou seja, a coluna de ar atmosférico aqui é menor do que essa coluna que tem aqui. Essa aqui ela é maior, olha o tamanho dela, ó. Então, se ela é maior, ela então vai pesar muito mais do que essa daqui. Por isto que os alpinistas, quando vão escalar uma montanha, chega aqui em cima, eles precisam muitas vezes levar até cilindro de oxigênio. Por quê? Porque a quantidade de oxigênio aqui é pequena, por causa da pressão atmosférica. Nós vamos entender um pouquinho isso para frente. Por causa da pressão atmosférica. E agora, aqui no nível do mar, você já reparou quando você vai para a beira de uma praia, você respira o ar para que o seu pulmão enche de mais ar? Por quê? Porque a pressão atmosférica ela é maior. E é essa pressão sobre a nossa pele que nós não enxergamos, mas está ocorrendo um processo de pressão atmosférica aqui. É isso que vai fazer o oxigênio penetrar em nosso corpo, chegar até os vasos sanguíneos e circular em todo o nosso corpo. Da mesma forma, isso acontece com os nossos pequenos peixes. Tá? É isso que ocorre também com os nossos peixes. Ou seja, essa pressão atmosférica que vai pressionar sobre o animal, peixe, camarão, e vai fazer com que entre oxigênio para a parte sanguínea do peixe. E vai então circular no seu corpo, levando oxigênio para todas as suas células. Agora, o que é mais interessante nesse processo, aqui nós vimos aqui na atmosfera, tá? na superfície. Então, como eu falei, a coluna de ar é maior, ela é mais pesada, então ela pressiona mais. Então aqui é essa diferença entre uma parte alta e a parte baixa, nós chamamos de altitude. Nós chamamos de altitude. Por que altitude? Nós chamamos de altitude. Essa altitude é exatamente essa diferença aqui, ó. A altitude aqui é menor do que essa altitude aqui. O que isso representa? O que pode ocorrer na água? Nós chamamos de pressão atmosférica. Esse processo aqui, do ar que vem da atmosfera, descendo até a superfície terrestre. Aí na superfície nós já temos a água, seja o nosso tanque, né? No mar, nas lagoas, nas represas. Então, o ar, para ele penetrar na água, ele tem que romper uma chamada, algo chamado que nós, de tensão
atmosférica. O que é isso? Essa tensão atmosférica, ela forma como um espelho d'água. Vocês já viram que o pernilongo, ele pousa na água, tem vários insetos que ele fica por cima da água e não afunda, ele fica aqui, ó. É esse espelho d'água aqui que forma. Porque aqui é a gravidade, a água, a pressão da água também e do ar, onde se encontra. Então, a tendência da água é não deixar que o oxigênio passe e nem o ar permite que a água suba. Então fica, vamos dizer assim, aquele sanduíche, né? Isso aqui, quando a coluna de água, a de ar, pressiona essa superfície, é como esse exemplo aqui, ó. Para mim é o melhor exemplo. É como se estivesse dando um soco na água. Aí quebra essa tensão superficial, perdão, não é atmosférica. Aqui embaixo é superficial. Superficial. Então vai quebrar a tensão superficial. Então nós temos pressão atmosférica e na água nós temos a tensão superficial. Então quando a coluna só força essa superfície, ela rompe essa tensão aqui, ó. Esse processo nós chamamos de tensão superficial. Então ele vai romper, e quando ele rompe, essa pressão é que faz diluir o oxigênio na água. Agora, para que isso ocorra melhor, funcione 100%, a água tem que estar em movimento. Por quê? Passou aqui, houve uma pressão atmosférica, então quebrou a tensão superficial. Aí essa água passa, já está com oxigênio diluído. Um exemplo, vem outra água aqui, ele faz a mesma coisa, a água passa, aí vem outra água, ela passa, quebra essa tensão, e isso a água vai girando, se movimentando, e com isso a pressão atmosférica quebra essa tensão superficial e ela então consegue diluir o oxigênio na água. Isso é tremendo. Então, o ar funciona dessa forma. Aí nós voltamos lá no soprador. Por que o soprador, então, por que o soprador não produz o oxigênio, mas ele contribui? É porque ele, ao movimentar a água, ele ajuda a pressão atmosférica romper essa superfície que nós chamamos de tensão superficial. Então, os sopradores, eles são para ajudar a movimentar a água, fazer aquele trabalho que eu disse, ó, leva a água para lá, traz água nova e a pressão atmosférica vai diluindo através do vento, né, o oxigênio na água. Então, o soprador não produz oxigênio, mas ele contribui para quebrar essa tensão superficial, para que a pressão atmosférica dilua a maior quantidade de oxigênio possível na água. A pressão atmosférica também é conhecida como pressão barométrica, que é exatamente esse efeito que nós falamos, ó. Ele pressiona, por causa da sua força, a superfície da água para diluir o oxigênio. Então nós podemos chamar de pressão atmosférica ou pressão barométrica. Outro ponto que eu quero salientar é que para que ocorra uma maior concentração e pressão do ar na água para a diluição do oxigênio, dois fatores são muito importantes e trabalham em conjunto. Como eu disse, o primeiro é a
altitude. Segundo lugar, a temperatura. Por quê? Quanto mais baixa a temperatura da água, mais oxigênio tem concentrado, mais ela retém o oxigênio diluído. Quanto mais quente, eu vou colocar fria, e quanto mais quente, menos oxigênio a tendência é ter na água, tá? Ok? Então, a temperatura é fundamental. Água muito quente, menos oxigênio. Água fria, mais oxigênio na água, tá bom? Então, esses dois fatores são extremamente importantes. Nós vamos ver aqui um exemplo de alguns efeitos que acontecem sobre a pressão, que nós estudamos aqui, pressão atmosférica, tá? A pressão versus a tensão, a tensão de superfície, superficial, que é a que nós estudamos aqui, e também sobre o processo de expansão. Gente, veja bem isso. Isso é muito importante na piscicultura. Aqui nós temos o tanque de peixe, como eu dei o exemplo. Vou fazer 2. Aqui nós temos o ar atmosférico. Nós sabemos que ele faz uma pressão na água, que é a pressão atmosférica, para romper a superfície, que nós chamamos de tensão superficial, que é o rompimento desse limite imposto pela água. Então ele começa a diluir o oxigênio na água. Ao mesmo tempo, existe uma pressão na água, tá? Pressão. Ó, a água faz isso. Pressiona até o fundo. Então, no espaçamento, mais ou menos, por exemplo, um tanque tem 1 metro. Então, 40 centímetros, ou seja, 40% aqui, a água, ela vem assim, pressionando. Então, 60% tem pressão, 40% abaixo, tá? A água vem aqui, nesse pedaço que tem 60%, ok? Ela vai pressionando. Quando chega o limite de 40% ali, tem tanta pressão que não tem como romper o fundo do tanque, senão vai varar o fundo do tanque. O que ela faz? Processo de expansão. O que é isso? A água vem aqui, mais ou menos em torno dos 40 centímetros até aqui, ela penetra aí 60%, essa pressão. Ao que chega nos limites de 40%, ela vai fazer o processo de expansão. A água vai fazer isso aqui, ó, para as laterais. Vai forçar as laterais do tanque. Por isso que chama-se pressão e expansão. Então, essa expansão é o que faz o rompimento, ela é responsável pelo rompimento de tanques de geomembrana, rompimento de tela, quando o cabo de aço estoura, quando uma represa estoura, por causa de quê? Por causa da pressão dessa expansão que ocorre na lateral dos tanques. Então existe uma força muito grande empurrando a lateral do seu tanque. E se ele não estiver muito bem estruturado, com espaçamento adequado, principalmente no sistema fechado, que se utiliza muito tanque de geomembrana elevado, o que acontece? Você pode ter todo o seu trabalho jogado fora. De que forma? Está aqui o tanque, está aqui o espaçamento das estacas. Se você está numa região onde a pressão atmosférica é maior, usa-se 1 metro entre uma estaca e a outra. Você pode usar até 1,20 m, desde que a tela que vai apoiar, vai segurar, seja uma tela resistente, tá? Agora, se você está numa região mais alta, longe, bem alto do nível do mar, até o espaçamento normal de 1,20 m, você pode usar tranquilamente. Por quê? Porque essa pressão
e expansão é menor, por causa da pressão atmosférica que é menor, ó, é menor, então força menos. Então você tem que ter o cuidado aí do espaçamento entre estacas, a tela tem que ser uma tela mais resistente, tá bom? Porque senão você vai ter perda aí do seu material. Nós vamos ver imagens aí também que vai mostrar o que aconteceu com alguns tanques que romperam. E a maioria do que acontece é quando eles são construídos no nível, em regiões mais próximas ao nível do mar. Exatamente por causa dessa pressão que é maior e da expansão que também vai sofrer devido à grande coluna de ar, de massa, de peso que está sobre a água aí. Então a pressão é muito maior do que numa região de altitude. Tá bom? Fica aí mais um estudo aí sobre o oxigênio, tá? Só lembrando aí também que uma água doce é diferente de uma água salgada, tá? A água do mar, a água salgada, vamos dizer assim, então tem sistemas que usa-se a água salgada, como o sistema de bioflux, né? O que acontece? Aqui na água salgada, a concentração de oxigênio é menor. Quanto mais sal na água, menor é o índice de oxigênio. Quanto menos sal tiver a água, mais oxigênio também você vai ter dentro do seu sistema, tá? Então por isso que é importante você definir. Não adianta querer pegar a regra de um sistema, passar para outro, fazer... Não, porque cada sistema tem a sua regra, tem a sua análise, tem a sua técnica correta de ser feita. Então tem gente que fala assim, mas ali o meu sistema ali, eu estou colocando e do vizinho lá, ele está criando peixe e está diferente, é a mesma coisa que nós fizemos, tá? Só que se tiver com água doce, vai ter uma maior concentração de oxigênio que o seu, porque o seu é água salgada, por exemplo, se for bioflux. Então, quando se faz o dimensionamento do tanque, tudo isso aqui é estudado. O que vai ser feito? Qual é o objetivo da produção? É peixe ou é camarão? Qual que é a sua cidade? Qual é a altitude da sua cidade? O cara me fala, eu estou em tal cidade. Aí nós olhamos lá qual é a sua altitude para nós calcularmos a pressão atmosférica, para saber qual é a quantidade de oxigênio que deve ser diluído, que isso vai ser uma próxima aula, tá bom? Vai ser no próximo vídeo. E aqui nós, então, temos condições de fazer um cálculo exato da quantidade de oxigênio ou a saturação necessária para o cultivo do peixe ou do camarão, tá bom? Então isso aqui faz parte de um dimensionamento, tá ok? De aeração. Então tá aí a aula de hoje. Eu acredito espero que você tenha gostado. E estudem bastante isso daqui, porque isso aqui é fundamental. Não perca o próximo vídeo, que vai falar a sequência disso aqui. Como que você vai fazer, calcular esse dimensionamento. Analisando temperatura, analisando altitude, enfim. Você vai aprender como fazer isso aqui. Tá legal? Então fica aí meu abraço aí. Sucesso a todos.